Salve, salve, gente! Sou o Process Man. Estamos aqui com mais um podcast Bahia Bug. Hoje temos como convidado Lucas de Matos, comunicador e poeta soteropolitano da Pesada. Aproveite, inscreva-se aqui no canal, dê seu like, curta, compartilhe, ative os sininhos para receber as novidades. E vamos nessa. Vamos conversar um pouquinho aqui com o Lucas. Esse cara aqui super talentoso e carismático pra caramba, sorrisão da Pesada. A primeira pergunta, para começar, é o que eu sempre faço aqui no podcast. Você é analógico ou digital? Rapaz, olha, eu acho que eu sou metá-metá. Eu gosto muito, por exemplo, na escrita, escrever no papel. Mas a gente hoje precisa do digital para fazer tudo, né? Estamos numa era digital, então precisamos fazer aquilo que a gente gosta, que é mais, no meu caso, mais analógico, né? Tá no papel ali escrevendo. Ou até também, no caso da música, eu tenho uma caixinha de vinil em casa. E aí, de vez em quando, também toco os meus vinis. Mas também escuto as coisas pelos softwares digitais. Então, eu tô lá e tocar também. E para escrever suas poesias, você usa um bloquinho ou você digita num bloco de notas do celular? Eu escrevo já aparece. É guardanapo, é bloco de notas, é agenda. Até no fundo jogo o livro também, se a ideia vir, eu escrevo logo, porque se a gente for esperar para escrever depois, o negócio perde, né? Então sempre o que tiver por perto na hora eu escrevo. Eu, uma época, andava com... Antes de ter internet, celular, essas coisas, andava com um bloquinho. Porque eu também escrevo letra de música, né? Bacana. E hoje eu escrevo mais no bloco de notas. Eu acho que eu perdi a habilidade de escrever com a caneta. Porque você não acha, não? A gente vai perdendo a habilidade de pegar na caneta, né? Você fica só no celular. Se a gente não exercita, de fato, a gente perde. Eu sempre tô com a caneta na mão, é uma coisa que eu realmente gosto. Eu acho que a escrita no papel tem um poder muito diferente do que a escrita ali, né? No celular ou no computador. É claro que se a ideia vier, a gente tem que anotar logo. Mas eu costumo mais escrever com caneta, com grafite, porque eu acho que ali tem uma... Quando baixa o santo da inspiração poética, é como se a gente estivesse até psicografando algo. Então, aquilo tem um mistério, tem um poder que eu gosto muito de me apoderar. Tem uma coisa de, sei lá, de visceral, né? De Sim. segurar no lápis e... Exatamente, deixar ali correr. Me fale aí, como é que você começou a escrever de fato? Você lembra quando foi que você fez a sua primeira poesia? Eu lembro que foi na época da escola, né? Não sei te dizer com qual idade exatamente, mas era na época da escola porque tinham as atividades ali escolares, né? De gêneros textuais e poesia era um desses gêneros. Então a gente era obrigado a fazer essas atividades e por essa obrigação eu terminei tomando gosto. E eu me lembro que tinha uma professora que dizia que eu era escritor predileto dela. Isso pra mim foi uma coisa que me marcou muito. Só que eu só vim aflorar mesmo para esse lado poético como uma profissão quando eu entrei na universidade. Eu sou formado em comunicação com relações públicas pela UNEB e lá tinha um movimento chamado Sarau Arte Livre, né? Que era aquela coisa da gente sentar na grama e assistir as pessoas declamando, fazendo ali as suas intervenções. E eu tinha muita timidez para fazer minhas intervenções. E escrevia e não falava. E aí os meus amigos começaram a me influenciar para ir lá falar também. E aí a coisa começou dessa forma, escrevendo e recitando no sarau, e depois comecei a fazer os meus próprios saraus. Você lembra com que idade você tinha? 18 anos. Não, quando você escreveu esse poema que a sua professora falou? Não, eu deveria ter ali uns 10, 11 anos, nessa faixa. Mas na universidade, entrei com 17, o Arte Livre começou, já tinha uns 18 anos. Levante um pouquinho o seu mic assim, bote Isso nesse... que eu tava com dúvida, né? Se... Aí vai captar melhor a sua voz. Será que agora tá ok? E essa coisa do sarau, começou na época da faculdade, foi isso? Começou, exatamente. Tinha esse Sarau Arte Livre, que pra mim foi uma grande escola, né? De tanto do ponto de vista de aprender a recitar, aprender a falar poemas. Tinham grandes poetas lá, Geilson dos Reis, Tizayon, Milica San, Rita Pinheiro. Então todas essas pessoas falavam suas poesias com a propriedade tal que aquilo foi pra mim uma verdadeira escola de falar a poesia. E aí eu comecei a falar as minhas também e a estudar muito isso, né? Fazendo outros cursos paralelos e tudo mais. E também aprendi a produzir os meus próprios saraus. Então produzi já o sarau
Quartas Poéticas, no Shopping Piedade, que foi um desdobramento de um projeto que eu tinha online de vídeo poesias, também com o mesmo nome. E agora, o meu xodó, que é o meu mais novo projeto, Sarau Pôr do Sol e Poesia, que já apresentei em Aratuípe, aqui em Salvador, em Boipeba, na Praia do Forte. E a gente faz de forma itinerante, né? Porque a ideia do sarau não é apenas ter a poesia e todas as outras formas de arte ligadas a ela, mas também fazer um rolê cultural pelos lugares. Então a gente apresenta de formas itinerantes. Já apresentei no Mirante Tropical do Ladeira, no restaurante Zanzibar, e agora a gente vai para a Casa da Felicidade no Rio Vermelho, no dia 4 de fevereiro. Então vai ser uma experiência bem bacana fazer o sarau em uma nova casa. E no ritmo de carnaval, né? E vem cá, como é que você escolhe esses lugares que você faz o sarau, assim? Tem algum critério, assim, é o lugar, por causa da locação, ou assim, simplesmente é porque tá disponível? Esse sarau em específico, Pôr do Sol e Poesia, eu faço em lugares, primeiro que eu sinto a conexão com o espaço, né, que tenha ali uma sensação de afeto, e de preferência eu vou ao lugar primeiro, converso com as pessoas que trabalham ali, sinto a energia, para ver se de fato cabe o meu evento fazer ali. E nesse sarau especificamente são lugares que tenham vista pro pôr do sol. Então no Mirante Tropical do Ladeira e no Zanzibar a gente tinha vista para a Baía de Todos os Santos, e agora na Casa da Felicidade a gente tem a vista do pôr do sol na Praia da Paciência. Onde é esse mirante da... Ele fica na Ladeira da Preguiça, no espaço cultural na Ladeira da sim, Preguiça. sim. Muito interessante, muito bacana. E foi lá onde nasceu o Naqueles sarau. arcos? Não são nos arcos. É um pouco depois. É na Ladeira da Preguiça mesmo. Você sobe a ladeira e vira à direita, e lá tem o mirante, com essa vista excepcional para a Baía de Todos os Santos. Que massa. Exato. E quem é que você convida para esses saraus? Artistas da cena local, né? Eu sempre tenho uma pessoa que faz a direção musical. Começou com a Adriele do Carmo, e hoje quem faz a direção musical do meu sarau é a cantora Raíssa Araújo. E eu convido os artistas que eu me identifico, os meus amigos, e também quem se interessar em participar do sarau, né? Para esse, eu vou ter convidados a cantora Gleide Xavier, Matilde Charles também, que é uma cantora muito especial daqui de Salvador. Vamos ter uma dança flamenca pela primeira vez no sarau com Rita Bastos. Então vai ser uma experiência nova e muito interessante. Sobre o seu livro Preto Ousado, eu tô vendo aqui que você trouxe umas unidades pra gente ver. Exatamente. O livro, bicho, eu dei uma lida assim rapidinho nos poemas desse rapaz. E aí, o que achou? Coisas lindas, um conteúdo bem profundo, sobre ancestralidade. E o livro em si, gente, um papel gostoso de manusear, as ilustrações lindas, de muito bom gosto. Exato, ele é um flipbook também, né? Ele tem essa animação, quando a gente passa assim, para fazer alusão com o conteúdo da capa, né? Essa capa, ela foi feita pela ilustradora Silvana de Menezes, e na qual a gente brinca com o conceito do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que é considerado um homem de proporções divinas, perfeitas, e que é um homem branco. Então, com essa ousadia preta, eu me coloco na frente dele para dizer que o homem preto e a mulher preta também podem alcançar o ideal de perfeição da humanidade, né? E aí, na animação do flipbook, eu faço esse movimento de voo com essa capa que está na frente do livro. E eu lancei, é o meu primeiro livro, né? Minha estreia no mercado editorial, que fiz o lançamento da Bienal do Livro Bahia. E foi um momento muito emocionante, muito importante, onde eu pude também dar o meu livro a grandes figuras como Gilberto Gil e Ailton Krenak, e Lázaro Ramos também, né? Então todos eles têm o Preto Ousado em mãos. E foi muito interessante lançar na Bienal do Livro, né? Foi um momento que tinha muita gente ali. Foi no sábado, que foi onde teve o maior público da Bienal, né? Milhares de pessoas passeando naquele foco de literatura e de celebração das letras, né? Num país que ataca tanto a literatura. Quer dizer, na verdade, agora a gente está vivendo ares democráticos diferentes, mas estávamos num período que a literatura estava sendo massacrada, né? As trevas, Até né? se pensava em taxar os livros. Taxação de livro é uma coisa anticonstitucional. Então a gente volta agora nesses ares democráticos, e o meu livro nascendo aí também nesse período, né? De novembro para cá, são alguns meses de lançamento, e já tenho feito muitas atividades. Tanto lançamentos em outros lugares, como Aratuípe, Boipeba, e também idas às escolas para falar sobre esse material, né? São essas poesias que tratam de diversos temas, tendo a negritude como fio condutor, mas falando sobre ancestralidade, sobre natureza, sobre cosmos, sociedade. Então são muitas as discussões que a gente tem com essa obra. E está sendo uma experiência bem interessante levar para a juventude esse livro
e eles terem aquela troca, aquela discussão sobre os temas que o livro elucida. Você acha que tem pouca produção literária relativa à cultura afro-brasileira? Ou você acha que existe essa produção e ela não é divulgada devidamente? Eu penso muito sobre a questão de acessibilidade e lugares, né? Porque essa produção, ela sempre existe, sempre existiu, sempre teve aí a sua efervescência de diversas maneiras. Se, por exemplo, a gente for pensar em retrospecto, Carolina Maria de Jesus, não sei se você já ouviu falar, mas ela é uma das maiores escritoras do Brasil e ela tem um livro chamado Quarto de Despejo e ela fez esse livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e ela fez esse livro na favela do Canindé, em São Paulo, nos anos 50. Ela catava lixo e no lixo ela encontrava lápis e papel para fazer as suas... fazer o seu diário, né? Lá ela fazia o seu diário. E aí, num determinado dia, um jornalista a encontrou e ela conseguiu publicar esse livro. Então são esses acessos, né? Ter acesso a uma editora, como foi o meu caso, essa editora me descobriu, não é muito comum. Então a gente tem que submeter livros a editais, procurar outras maneiras de visibilizar a nossa poesia. E antes de publicar o livro, a maneira que eu tinha era a internet. Continua sendo, claro, um grande polo de divulgação, mas era apenas a internet, onde eu colocava os meus livros e aí também desdobrei nos saraus. Então são várias as formas que a gente vai procurando para visibilizar a nossa produção quando a gente não consegue acessar o meio editorial, que é muito difícil, né? Mas eu tive esse presente de conseguir acessar e eu espero que outras pessoas consigam acessar cada vez mais. Mas, sem sombra de dúvida, não há uma baixa produtividade em relação a esses temas. Há uma grande produtividade, são pessoas que estão nos meus acadêmicos e fora deles também com a sua sabedoria, colocando esses saberes afro em evidência, mas nem sempre conseguem visibilizar essas produções. Então a questão do acesso que é fundamental. E como é que é esse processo de conseguir uma editora? Como foi o seu processo? Você manda o livro, a galera acha você? Como é que funciona isso? Existem várias maneiras, né? No meu caso, eu realmente fui encontrado pela editora, uma agente literária chamada Genice Florido, me encontrou pela internet porque eu já tinha dado algumas entrevistas e também já tinha colocado os meus poemas na área virtual. Então ela me encontrou e propôs que a gente fizesse esse livro. Então algumas poesias já estavam prontas e outras nasceram no decorrer do processo de formação do material. Então assim, a galera encontrou você, né? Sim. Então você tem que estar produzindo sempre. Exatamente. Então, para dar uma dica para quem está querendo escrever um livro, publicar um disco, um disco num livro, ou obra, até um né? disco também, né? Um A disco, gente, né? tudo que a gente quiser colocar o nosso material, a gente tem que procurar um lugar para escoar aquilo ali que a gente está produzindo, né? Porque afinal, quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que procurar as maneiras, né? Não é fácil, eu sei muito bem disso, mas temos que sempre estar nessa produtividade e procurando lugares oficiais e oficiosos para estar colocando, compartilhando o nosso material. De maneira geral, a gente tem esse problema, né? Hoje a gente tem que ser um pouco empreendedor e marqueteiro e não somente artista, né? Seria tão bom se fosse só arte. Pois né? Porque você quer lançar um disco, aí você não pode ficar em casa, você não pode fazer o disco e ficar em casa esperando que as pessoas escutem sua música, né? Você não pode fazer uma obra de arte e ficar lá dentro de casa esperando que as pessoas vão acessar essa obra de arte. Você tem que colocar na internet, Exato. tem que fazer uma página, tem que divulgar, tem que ser empresário, tem que fazer exposição, tem que fazer show. Exato. Para quem tem uma equipe grande, existem profissionais para isso, né? Mas para quem não tem, infelizmente... Quem está começando... Para quem está começando, a gente tem essa sobrecarga de funções, né? De ter que produzir tudo e fazer tudo. Mas, assim, falando numa perspectiva particular, extremamente particular, porque eu acho que nem todo mundo comunga dessa visão, eu gosto muito de divulgar a minha obra, porque eu quero ser lido, eu quero que as pessoas tenham acesso, eu quero que elas discutam comigo o que elas estão entendendo, se elas gostam, se elas discordam, se elas concordam. Então eu vou muito também procurar o meu público, entendeu? Sim. Sempre que eu posso, na Bienal do Livro mesmo, além do dia do meu lançamento, eu fui todos os outros dias e fiquei no stand de vendas para quem chegasse, se interessasse, eu conversaria ali para apresentar a minha obra e para discutir um pouco do que estava ali no livro. Então foi uma experiência muito bacana,
Porque tinha gente que abria numa poesia aleatória e se identificava. Eu lembro muito de ter uma poesia que é chamada Bença, e eu lembro muito de uma mulher que abriu justamente nessa poesia e se emocionou, porque se lembrou da avó e sempre que saía de casa pedia a benção à avó para ser realmente abençoada e poder seguir o seu caminho. Então, é um exemplo que eu dou dessas trocas que a gente acontece se a gente for também colocar a nossa obra na rua, né? E como eu tenho esse interesse de ser lido, de ser compreendido e de que as pessoas tenham acesso ao que eu escrevi, eu gosto de ir em busca do meu próprio público. Para mim é um prazer estar trabalhando para divulgar a minha obra. E realmente, quando a gente tem um feedback daquilo que a gente faz, não, para mim não é interessante apenas escrever, lancei esse, e daqui a pouco eu já vou na avidez querendo lançar outro. É claro que eu quero lançar muitos livros na minha carreira, mas por enquanto eu estou muito focado em divulgar esses de forma muito ampla e dissecar todos os temas, né? Meu livro tem muitos temas para serem abordados. Então, para mim é interessantíssimo ir atrás desse pessoal para fazer essa discussão, porque me enriquece também enquanto artista e enquanto escritor. É o seu primeiro livro esse? Isso. Meu primeiro filho. E as temáticas foram esse fio condutor que é a ancestralidade, não é isso? Uhum. Você escreve somente sobre isso ou, tipo, tem uma diversificação nas temáticas? Eu sou um escritor. Eu escrevo sobre qualquer tema que me interessar, né? A negritude tem algo de especial porque vem de um ponto de vista identitário e de vivência, né? É o meu lugar de existência. Eu sou múltiplas coisas, mas inegavelmente eu sou um homem preto. Então, esse lugar identitário me traz certas vivências e certas especificidades que terminam também desaguando na minha obra. Porque, enquanto artista, eu não apenas falo da sociedade, mas também coloco as minhas questões, que também são primordiais. Então, eu também escrevo sobre negritude, né? Mas escrevo sobre vários outros temas, né? Os meus poemas mesmo de amor, eles são muito conhecidos. Teve uma vez que eu fui fazer um sarau em Aratuípe e uma pessoa pediu: recita aquela da saudade, que é um poema que eu tenho chamado Uma sobre a Saudade, que é um poema de amor, que é um tema que eu adoro escrever sobre amor romântico. Que nesse livro não tem poemas nesse sentido, mas tem outras formas de amor, né? O amor que a gente tem, por exemplo, pela nossa mãe. Eu tenho um poema aqui que eu fiz para minha mãe, dedicado a ela. Que também é muito especial porque a minha mãe não é muito ligada ao universo da literatura. Mas ela leu o meu livro completo, não só porque tem esse poema para ela, mas porque foi um livro que eu fiz. Então ela já leu mais de uma vez. E é interessante que ela vai lendo e vai me perguntando algumas palavras que tem no livro, algumas temáticas, o que é que ela pensa sobre aquilo. Então, em casa também tem esse outro movimento, né? Da gente poder aproximar. Super curte. Minha mãe vai pros meus saraus, se diverte. Então tem sido também um movimento que acontece dentro de casa, né? Aí, voltando a essa questão dos temas, tem esses diversos temas. Aqui eu falo sobre natureza, sobre sociedade, sobre política e sobre também as questões identitárias. Mas não escrevo apenas sobre isso. E é uma escrita, tipo assim, observacional, cronista, ou você, tipo, inventa umas histórias e, sei lá, vou inventar uma história aqui de amor e escreve. Existe uma provocação externa, uma motivação, digamos, sabe? Porque tem escritor que só escreve aquilo que sente. Uhum. Tem um escritor que cria uma ficção, vai inventando coisas. Como é que é o seu processo de escrever? Eu acredito que em todos esses a inspiração tenha chegado de certa forma, né? Eu sou muito inspirado por tudo. Eu ando pela rua e se eu ver uma coisa que me motiva a escrever, eu já estou escrevendo. Aqui na nossa conversa pode ser que surja um verso, pode ser que surja uma palavra até mesmo, que você diga e que me dê vontade, que suscite essa vontade de escrever sobre esse tema. Mas a escrita, ela chega de maneiras que são muito especiais. Nunca é uma forma só, né? Eu não digo que é só isso que me motiva a escrever ou que me inspira a escrever. Eu me lembro muito que na época da morte de George Floyd, eu não conseguia me expressar de outra maneira que não fosse através da escrita. Então eu me juntei a uma amiga que é poeta chamada Adriele do Carmo e escrevemos uma poesia chamada Barbárie Secular, que foi a nossa forma de colocar para fora essa dor que nos afligia. Mas momentos também de gozo, de alegria. Se eu for pra festa Bahia Bug, vou me acabar lá, me divertir bastante. Pode ser que eu também escreva uma poesia sobre isso. Então são de vários lugares que essas inspirações e motivações para escrever chegam. E não há apenas uma forma unívoca.
é muito múltipla, muito especial e acontece em qualquer momento. A Carolina Maria de Jesus, ela falava que não se casava porque nenhum homem ia aceitar uma mulher que acordava de madrugada para escrever. Então, de certa forma, quem convive com o escritor tem que saber que os momentos que a gente precisa escrever, eles são vários. Pode chegar até mesmo dormindo ou numa conversa e a gente vai ter que parar ali para se apoderar da ideia, senão ela foge. Letra de música, você já fez? Já. Qual é a diferença de poesia para letra de música? Uma vez eu escrevi um verso e mandei para um amigo que era crítico de poesia. Eu andava muito em sarau. Eu mandei para ele um verso. Ele fez: isso não é poesia, isso é letra de música. Sim. Eu era bem jovem na época, eu tinha, sei lá, 19, 20 Sim. anos. Tava começando a compor e tal, e escrevi uns versos. Aí ele mandou para mim isso aqui, ó. Não, velho, isso aí que você fez não é poesia, não, isso é letra de música. Sim. Existe essa diferença de poesia para letra de música? As letras de músicas, elas também são poéticas, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma Adriana Calcanhoto da vida, as letras delas são extremamente poéticas. O próprio Boali Salomão, que é o grande poeta, várias poesias dele foram transformadas em músicas, né? Aquela Ó abelha rainha, faz de mim, é uma poesia que foi musicada. Caetano musicou várias poesias de Boali. Mas eu acho que a poesia, quando ela é escrita, ela não vem necessariamente nessa questão do ritmo, né? Não vem com esse ritmo tão marcado, que é o que acontece quando a gente escreve uma letra de música. A gente escreve ali já pensando que ela vai se encaixar numa melodia, numa harmonia. E não necessariamente na poesia acontece isso. É claro que existe também o ritmo poético, mas necessariamente não é o mesmo ritmo da música. Então acho que a diferença se dá nessa musicalidade que vem abraçando aquela letra. Pode ser que um texto poético que não tenha um ritmo muito enfatizado vire uma música depois, seja musicado, porque encontram ali, né, vias para fazer aquela música acontecer. Mas não necessariamente foi escrito pensando que ia se tornar uma música, né? Então acho que essa questão do ritmo e da musicalidade que envolve a palavra que dá essa diferença. Mas eu também componho. Tem algumas composições, ainda nada gravado, mas tem algumas composições, sim. Eu trabalhei uma época com o Manuca Almeida, que hoje é falecido, mas é um grande amigo. Sim. E poeta também, né? E a gente fazia música junto, e aí ele não gostava quando a gente cortava as palavras da poesia para adaptar a melodia. Ele sempre queria: não, velho, não pode mexer na palavra, não. A palavra não pode mexer na palavra. Sim, tá vendo aí? Você tem esse apego, assim, digamos. O cara quer fazer uma música com você, de um poema seu, mas tem um ritmo ali que ele pode ajustar para se encaixar na melodia. Como é que você se coloca numa situação dessa? Você tipo: não, velho, não mexa no meu texto, que meu texto é intocável. Você se ajusta e não, vamos mexer aqui para adaptar o texto à melodia. Olha, vai depender muito de como for o caso, de qual palavra vai ser cortada, porque às vezes uma palavra muda tudo. Ou melhor, até uma vírgula pode mudar um sentido de todo um texto poético. Então pode ser que aquela palavra de fato seja crucial para a construção daquele texto, né? Mas eu sou muito maleável. Eu acredito que, de certa forma, se a gente pode adaptar um trecho ou suprimir algo, para mim não vai ser uma morte assim daquele texto. Mas é claro que se for uma palavra que tem um papel fundamental, eu não vou abrir mão de que aquilo seja muito de que siga à risca aquela ideia que eu mantive ali, né? Mas ainda não aconteceu de alguém querer musicar um poema meu. Mas se for uma letra de música, eu acho que abro mão mais facilmente. Mas de um poema, as coisas ficam mais dificultosas por conta da importância de cada palavra no texto poético. Mas isso é uma coisa que pode ser trabalhada a depender de qual texto for. E essas músicas que você falou que tem em parceria, como é que Sim. surgiram assim? Você fez o texto e o cara botou a letra, ou ele fez botou a música, Sim. ou você já estava com o texto pronto e ele musicou, ou vocês fizeram juntos? Como é que foi o processo? Olha, eu tenho duas músicas que eu compus em parceria com um amigo meu chamado Lucas Lucas, um cantor muito maravilhoso. Uma se chama Saudade e a outra... Nossa, a outra eu me esqueci o título agora, mas fala sobre baianidade, sobre mar, sobre elementos mais ligados à relação do baiano com o mar. Então a gente fez a letra
Eu fiz a da Saudade, eu fiz a letra e mandei pra ele. Ele fez algumas alterações na letra, colocou alguns versos a mais, tirou, suprimiu outros e fez a música. E na outra, ele fez a letra primeiro e me mandou, e aí eu que fiz o restante. Então foi dessa forma que a gente fez, né? Eu não entendo muito, assim, de termos musicais, eu sou muito de sentir. Quando eu sinto que a coisa não tá certa, eu falo, ó, vamos mexer nisso, aquilo, outro. Mas eu não sei falar em termos musicais. Na verdade, nem me interessa muito, porque música não é a minha função primordial. Mas eu tenho muito esse feeling, né? Porque eu gosto muito de música, escuto muito. Então, quando a gente tá dirigindo meu sarau, por exemplo, eu sempre falo, ó, eu acho que pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, pode ser isso, pode suprimir. Então, essa forma de composição foi feita dessa maneira, né? De um mandando a letra pro outro e fazendo essas junções. Não foi, ainda não compus uma música assim diretamente com outra pessoa. A gente ali junto e fazendo a coisa ao mesmo tempo. Foi dessa forma, de escrever e mandar e colocar e fazer o nascedouro da música nessa parceria, um mandando pro outro. Porque no sarau você tem uma dinâmica, né? Quando você vai Sim. recitar o poema, né? Sim. Tipo, fale um pouquinho como é que funciona essa dinâmica do sarau. O cara Sim. chega lá, quem quiser recitar uma poesia, vai lá e recita, ou já tem uma galera que é convidada, quem vai recitar hoje é fulano e Beltrano. Como é que funciona isso? É aberto pra galera chegar lá e recitar? Sem sombra de dúvida. Um sarau que não tenha microfone aberto, pra mim, nem me interessa. Porque eu acho que uma das grandes coisas interessantes desse movimento poético é você conhecer as outras pessoas que estão ali fazendo a sua obra, a sua poesia, a sua música. E também ver o potencial de outras pessoas que não escrevem ou até têm vergonha de falar uma poesia, mas no momento ali embalado por todos os outros que estão fazendo, se motivam também e vão recitar algo. Então acho interessantíssimo ter um momento de microfone aberto, que é o segundo momento no meu sarau. E o primeiro é um espetáculo mesmo, né? Em que eu faço a poesia ser a protagonista e ter a música e a dança como também aliadas nessa junção artística. Então eu faço as minhas poesias, algumas com fundo musical, outras sem, e é o roteiro mesmo de um espetáculo, né? Em que as poesias vão conversando, exatamente, vão conversando com a música. Esse que a gente vai apresentar agora em fevereiro é um sarau de carnaval. Então já fiz o roteiro, já tem algumas poesias que conversam com músicas de carnaval. A gente vai fazer uma homenagem a Moraes Moreira, que também foi um grande poeta, e faz uma ode a Castro Alves, que é outro poeta que marcado no Brasil, né? A gente tem a Praça Castro Alves, onde é o nascedor do carnaval de trio elétrico em Salvador. Então é muito interessante a gente observar essas congruências artísticas que muitas vezes a pessoa pensa, nossa, um sarau, uma coisa enfadonha, vou chegar lá, vou ver aqueles textos. E na verdade não é isso. Os textos todos eles têm um frenesi, né, pra gente tratar de carnaval, e a poesia ela tá totalmente combinada com o carnaval, né? O carnaval é uma festa muito poética. A gente tem aquela transcendência de toda a dureza da vida naquele momento que tá todo mundo lá na avenida curtindo, se fantasiando, tendo a possibilidade de ser outra pessoa, de brincar, de festejar. E, na verdade, o carnaval tem essa eminência, né, democrática e alegre, e também da nossa identidade baiana, né, que traz essa alegria, apesar de tanta dor. Né? E apesar de tanta dor, apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade, como já escrevia Lazo Matumbi. Então, acho que essa é a nossa essência. E no carnaval é esse momento de transcendência por meio de uma coisa que é a arte e que está em comunidade nos possibilita. Falando de carnaval, não tem como não falar de letras de música, né? Vou puxar um pouquinho para esse lado da letra da música e insistir um pouquinho. Eu percebo que a música de carnaval, ela deu uma mudada um pouco no conteúdo poético, né? A gente teve uma época que teve uma poesia, né? Nos anos 70, Moraes Moreira, Nossa, Armandinho, essa turma aqui, Novos Baianos, que foram os pioneiros de trio elétrico, Sim. tinha uma poesia, porque não tinha letra no trio elétrico, era instrumental. Sim. Aí entra uma turma que começa a cantar e canta umas coisas de marchinhas. Sim, os frevos. Os frevos, aí entra com uma coisa mais poética. A gente tinha na música uma coisa de duplo sentido, que era aquela coisa da picardia do carnaval. Sim, da comunicidade. Sim. E hoje a gente tem uma coisa muito mais literal, assim, no sentido
do sentido pornográfico da coisa. Como é que você vê isso, essa evolução das letras das músicas populares? Nós vivemos, eu acho que acredito que cada época tem o seu momento e as suas especificidades, né? No seu livro Sonhos Elétricos, Moraes Moreira fala inclusive sobre isso, que nós temos que olhar para as coisas como elas são e não da forma que gostaríamos que fossem. Então, eu gosto muito dessas músicas dos carnavais antigos, me identifico muito com elas, né? Tem composições lindas de Moraes que celebram a nossa festa, celebram a nossa baianidade de forma muito, muito poética mesmo, como você próprio enfatizou. Mas cada momento, cada tempo tem o seu momento, né? Estamos agora em um momento que talvez as letras enfatizem mais uma curtição ou uma pegação, e tudo bem, é o que as pessoas querem, gostam de ouvir, querem dançar com aquelas letras, e até eu também danço, não vou mentir, eu gosto do meio do funk, do pagode, mas também gosto dessas outras letras, né? Então eu acho que toda contribuição artística, ela tem o seu tempo, seu momento, tudo é válido. Acho que todas as expressões populares, elas são válidas, e só não gosto quando é a única possibilidade de apresentação cultural que se possa mostrar para o público, para a sociedade, né? Nós temos, eu acho que no carnaval atual, ainda há um foco muito grande naquilo que está sendo tocado nas rádios. E eu acho que a cultura é muito, muito ampla, muito vasta. Nós temos também que dar visibilidade a outros artistas, a outras possibilidades de músicas e de letras, para que as pessoas também tenham acesso, né? Resgatar esses carnavais antigos. Acho que, inclusive, resgatar também a importância da Praça Castro Alves para o carnaval baiano, porque eu vejo que o circuito do Campo Grande está sendo menos privilegiado do que o circuito da Barrondina, né? É lá onde estão desfilando os grandes blocos midiáticos e tudo mais. Mas o circuito Osmar do Campo Grande é o nascedor do carnaval. Então, ali que estão os blocos afros, foi ali onde tudo começou, na Praça Castro Alves, Você né? não acha que tem um pouco de vontade popular disso? Porque assim, eu não vejo as pessoas quererem ir para o centro, por exemplo. Hoje teve até uma confusão aqui em Salvador sobre a mudança do circuito do carnaval para tirar o circuito da Barra. Uhum. O circuito do Campo Grande está esvaziado. A galera quer ir para Barra, mas não quer tirar o da Barra. Eu vejo muito movimento na rede social assim, das pessoas quererem que seja na Barra. Uhum. Eu acho muito legal o circuito do centro, acho massa. Eu acho maravilhoso. É um circuito muito democrático. Mas elas não querem ir pra lá por quê? Talvez seja porque as atrações que são mais midiáticas, né, de maior apelo popular, estão no circuito da Barrondina. Mas eu acho que há como fazer uma outra equação aí nessa matemática, de também trazer um pouco desses outros midiáticos pro Campo Grande e também colocar as outras manifestações artísticas, né? Como já tem os blocos afro e as outras manifestações, a Didal, Ilhaie e tudo mais, em outros horários também, para fazer essa mudança e mostrar para as pessoas que aquilo também é bom, que aquilo também faz parte da cultura, que aquilo também é popular. Então no horário acredito mais que cedo, por exemplo, né? Exatamente. Porque a galera saía de madrugada, tipo, depois que Exato. todos os blocos saíam é que vinha o Ilê. Pô, eu lembro que eu era criança e, Exatamente. porra, bicho, vai passar o Ilê aí de madrugada, meia-noite, vai Sim. esperar o Ilê, aí, porra, vinha lá da Liberdade e só entrava depois do último bloco. Imagina o Ilê aí, porra, passando ali na avenida, meio-dia, 1h da tarde, ou 2, 3, sei lá, sendo exibido ao vivo pela TV. Hoje em dia você não tem uma atração interessante para você exibir pela televisão. Exato. Você vai exibir o quê? Um bocado de gente bêbada pulando, né? A gente tem que fazer essa mudança nessa equação aí, né? Para colocar essas atrações misturadas com as outras e também apresentar ao público, porque a gente não gosta, pra gente saber que não gosta, a gente primeiro tem que ser apresentado. Experimentar, né? Tem que experimentar, tem que saber. Então ninguém pode dizer, eu não gosto da música afro, não gosto de bloco afro, acho muito chato. Você nunca viu, você nunca teve ali pra sentir a emoção daqueles tambores batendo, pulsando diretamente com o seu coração pra saber se você gosta ou não. Então primeiro você tem que saber, tem que ir, tem que experimentar, tem que vivenciar. E depois dizer se gosta ou não gosta. Então é o mesmo caso dessas grandes letras, né, de Moraes Moreira, de Armandinho. Acho que as pessoas têm que ouvir isso, tem que tocar nas rádios, tem que ser, né, divulgado de alguma forma, voltar essa memória de outros carnavais, porque isso também faz parte da nossa história. E um povo que não conhece a sua história não conhece a si próprio.
É complicado essa coisa do carnaval. Eu sinto falta realmente dessa coisa poética, né? Porque o carnaval é uma diversidade, né? É Exatamente. diverso. Tem Sim. as manifestações mais. Como é que eu diria? Mais de fazer loucuras. Que o carnaval é essa coisa, né? A galera quer fazer todas as loucuras que não fez a vida inteira, Sim. Aquele é um momento de verdadeira transcendência. de transcender, mas tem também a parte poética do carnaval, né? Sim. Que o carnaval ele inspira várias sensações Aham. que não as sensações da carne, né? Porque carnaval vem de carne, né? Mas Carne, quem disse que a poesia não tá carne- ligada à carne também? tá ligado à carne, mas não assim. Minha No carne é de sentido, carnaval, meu coração é igual. Ela já não dizia é no início. exatamente. Eu não queria dizer da carne que não é, que não é poética, Sim, a carne sim. não é poética. Eu queria dizer Aham. o seguinte: que esqueceu-se a poesia e passou-se para coisa literal, né? Sim. Tipo, a literalidade eu acho que perde o brilho da coisa. Aham. Claro que todo mundo gosta, né, de uma pegação, de dar uns apertos, Sim. mas e a poesia do carnaval, né? E aquela coisa mítica do carnaval, né? Sim. Porque a pegação vai existir de qualquer forma. Você vai juntar um monte de gente ali, todo mundo bebendo, sem camisa, um calor da porra, a galera vai querer se pegar. Beleza. Aham. Mas e aí? Mas ainda continua a poesia. Eu acho que quando a gente tem uma pipoca do Baiana System e todas as pessoas ali pulando, mascaradas, naquele feeling único, não existe nada no mundo igual aquilo ali. Eu realmente não vou muito massa baiana agora, porque eu acho muito socadão. E eu já tive uma amiga que teve um problema no joelho, porque foi a pipoca do Baiana na loucura e se estrepou lá. Mas aquilo é lindo demais, é de uma. É de um lugar assim, tão mágico, tão único, e que é poético. Quando a gente também vê os filhos gigantes passar, aquele tapete branco, aquela coisa linda, maravilhosa, que é uma das figuras mais emblemáticas de vender a imagem do carnaval pro mundo. Aquilo também tem a sua poesia, né? Os Filhos Gigantes, eles trazem eminentemente essa filosofia da paz, da não violência. Muitas pessoas acham que é só pegação, mas não, tem esse princípio fundante. E o próprio Ilê aí, o mais belo dos belos, né? Quando a gente tem aquela saída do Ilê, que joga aquela pomba branca, e várias pessoas do mundo vêm ver isso, né? A gente já teve Naomi Campbell e outros artistas de muita importância, de grande proeminência a nível mundial, vindo prestigiar essa cena que só acontece no carnaval, e mesmo que aconteça todo carnaval, ela é sempre única. Então, a poesia continua. A literalidade tenta abafar, mas não consegue. Sempre tem Mas ali assim, algo poético e bonito no carnaval. deixa eu mexer mais nesse tema aqui. Vamos mexer agora. No meu entendimento, né? Sim. O carnaval ele tem uma essência que vem do povo, na verdade, Sim. né? Que é a manifestação popular Uhum. que faz o brilho da festa. Sim. A partir do momento que você começa a engessar demais tipo, determinar regras, você acaba perdendo essa coisa da poesia que eu tô chamando, né? Sim, sim. Super entendo. Tipo, vamos lá, determinar que quem vai tocar na festa é fulano, ciclano e beltrano. Então você já elimina uma certa gama de coisas que poderiam estar aparecendo ali que não estão, Sim. e que fazem parte daquilo ali do carnaval. Por exemplo, a mudança do Garcia mesmo. Sim. Chegava ali nos anos 80, 90, no auge do Axé Music, e metia no entre um bloco e outro, quer nem saber, velho. Entra aqui, a mudança do Garcia, meu irmão, a galera invade e passa e, porra, bicho, sei que é um negócio mais poético do que a mudança do Garcia, aquele caos, Muito bom. jegue passando, agora não pode mais jegue, né? Mas a galera passava com a porra da carroça no meio do carnaval, sacou, Sim. velho? É isso aí É que subversivo, é né? subversivo, bicho. E agora a mudança do Garcia chama-se Circuito Riachão, né? Em homenagem a esse grande sambista e cronista da história da Bahia. E de fato é um dos momentos mais interessantes do carnaval, né? Porque ali também estão as pautas democráticas, as pautas sociais, as lutas. Então mostra que a nossa luta ela é feita de uma forma também alegre, também, Sim. sabe, festiva. Ali tem as críticas das formas mais inusitadas possíveis, né? Nós temos intervenções artísticas e tudo mais. E é uma coisa que entra mesmo. Eu me lembro que da última
no Carnaval de 2020, eu participei da mudança do Garcia e entrou na avenida quando a pipoca de Cláudia Leite estava passando. E eu acho super interessante, né, que se faça mesmo essa ocupação de espaço para também delimitar que esse carnaval ainda está vivo, está pulsante, né? Que aquele momento é de festa, mas também é de contestação de ideias, de ideais e de chamamento por nossos direitos. Porque são as pessoas que fazem o Exato, carnaval, é não é o eminentemente poder popular. público. Eu acho que o poder Sim. público ele tem que interferir para dar infraestrutura, né, segurança, organizar ali, entre aspas, né, não ditar o que, é que tem que acontecer. Sim, sim. Ok. Carnaval é democracia, carnaval não é ditadura. Eu acho que a própria... os próprios blocos e camarotes, né, trazem uma visão de carnaval que é muito diferente daquilo que eminentemente é o carnaval, né? Nada contra, eu acho até muito bacana quem vai pra camarote. Mas, sinceramente, você ir pro carnaval, pra ficar dentro de um camarote, onde você vai ter experiências que você tem na sua vida cotidiana, como fazer sentar pra fazer maquiagem, deitar pra tomar massagem, ou tem camarotes até que tem pontos de helicóptero. Então tudo isso pra mim é muito, muito fora daquilo que é o chão, que é o povo, que é aquela energia, que é a pipoca, sabe? Então... É meio que assim, eles fazem uma festa para observar isso, né? Exato. Porque é meio que uma herança, né? Exato, uma elitização de uma coisa que é do povo. Do que era o carnaval no começo de tudo, que os ricos ficavam na janela jogando saco cheio de mijo, né? A galera passando na rua. O carnaval tinha isso, né? A galera jogava... Tinha esses aspectos também. Tinha o aspecto disso, de a galera passar na rua e o rico ficar na varanda olhando. Exato. Aí a gente evoluiu agora pra a festa de baile dos ricos ficarem dentro dos camarotes fechados e o pobre na rua pulando, sacou, velho? É uma nova leitura disso, né? É uma nova leitura. Pois é. É uma nova leitura. Já dizia Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Então a gente tem É novas cíclico. roupagens de velhos modelos. Mas o carnaval que interessa mesmo é esse carnaval de rua, das pessoas, das pipocas, se abraçando, celebrando sem corda, né? É tão bom celebrar sem corda, sem ninguém ali te ditando o que é certo, o que é que não é. Então, no fundo, é esse o carnaval que ainda viceja e que mostra a nossa imagem pro mundo. Esse carnaval de rua, democrático, livre e muito alegre. Só vamos pegar uma aguinha pra gente aqui. Pega ali. Show. A gente tem uma produtora nota 1000 aqui. Arrasou. Samoca, também conhecida como Brotinha. Meu pretosado, diga aí, essas atividades que você faz em escola, como é que é isso? Você procura as escolas e cria as ações? Como é que funciona isso? Geralmente os professores ou pessoas que trabalham nas escolas que me procuram, né? E propõem que eu faça atividades. Já fiz sarau em escolas, já fui também fazer rodas de conversa sobre diversos temas. E agora, com o advento do livro, eu tenho um livro para apresentar e falar sobre as temáticas que estão aí. Então é o Corpo Escola mesmo que me procura para que a gente faça essas atividades. Então, tipo, é um trabalho de divulgação do livro que você tem feito. Não apenas isso, agora também, né? Também é um trabalho de divulgação do livro. Mas quando não tinha, eu já ia para fazer saraus e falar sobre essas temáticas das minhas áreas de trabalho que eu faço com a poesia, né? Então já fui fazer rodas de conversa sobre negritude, sobre a luta antirracista e também os saraus. E agora com o livro eu tenho uma a mais para fazer essas ações nas escolas, que para mim é uma das coisas que eu mais gosto, né? Eu acho que estar no ambiente escolar é muito importante e fazer a poesia, dialogar com isso também é uma outra maneira dos estudantes se interessarem, né, por essa palavra poética. Porque na minha época de escola a poesia ainda era um pouco distante, né? A gente tinha mais os cânones poéticos, que falavam daqueles lugares idílicos, né, daqueles lugares que nós não somos acostumados a ver, aquelas paisagens que não são as nossas, aquelas musas que não são as mulheres que a gente vê no cotidiano, aquelas palavras extremamente difíceis, né, que muitas vezes a gente não compreendia. Então dizer poesia na escola, na verdade, era até mesmo um fardo para quem não gostava. Então quando a gente vem com esse outro lado poético, mais próximo da nossa realidade, faz com que as pessoas se interessem por essa palavra e por esse tipo de gênero literário. Então tem sido uma experiência muito bacana. E você acha que é possível criar um projeto
para isso em escola, tipo via lei de incentivo? Você já tentou fazer isso? Tipo, Não, criar ainda um não projeto para levar a poesia para as escolas, né? Porque acho que agora Lei Rouanet vai voltar. Sim. Tem E é bom a outras leis gente de incentivo. enfatizar também a importância da Lei Rouanet, né? Porque muitas pessoas ainda pensam que é apenas um benefício para artista enriquecer. E, na verdade, não é isso. A Lei Rouanet, ela envolve uma cadeia de trabalhadores, os artistas estão inclusos nessa cadeia, mas para visibilizar e fazer com que a cultura seja difundida para a nossa sociedade, né? Nós também temos essa fome de arte, essa fome de cultura. Então, a Lei Rouanet nada mais é que esse incentivo para que essa cultura seja difundida e também de auxílio, reconhecimento mesmo dessa cadeia de artistas, de produtores, de trabalhadores da cultura, que são milhares. Então, é bom a gente enfatizar isso. E, de fato, um projeto literário para ir para as escolas, nada mais interessante e importante do que isso, né? Porque estamos mexendo com duas vertentes, que é a literatura e a educação. Então, com certeza, é uma ótima ideia. Ainda não tinha pensado sobre, mas agora você me sugerindo, com certeza vai entrar aí no meu manancial de ideias para difundir a literatura. É, porque, bicho, isso aí em escola é fundamental. Sim. Não me lembro de época de escola ter tido, assim, acesso a rodas literárias. Tinha algumas coisas, né? A apresentação de poesias, a gente lia algumas coisas, mas ainda era muito incipiente, né? Sim. Eu acho que agora com lei de incentivo, principalmente para alunos de escolas públicas, acho que até é mais importante do que para escolas particulares que tem um pouco mais de condições de ter acesso a determinadas coisas. Todas as escolas, né? Sobretudo as públicas, onde a gente vê um sucateamento da educação, né? Por diversos fatores. E nós temos outro fenômeno também muito interessante, que são as festas literárias, né? Que vem cada vez mais tendo uma diversidade de programações e que são as grandes portas de entrada para o universo da literatura, né? Como as bienais também, uma Bienal do Livro, que são momentos em que a gente se depara com aquela infinidade de livros e tudo mais. Aquilo é encantador para quem tá na escola. Até para quem tá fora também, mas para quem tá na escola eu acho que ainda tem um a mais, porque é um momento de descoberta da literatura, né? Então as festas literárias também têm cumprido esse papel de oportunizar que as pessoas tenham contato com essa literatura, não apenas no livro, mas através dos saraus e de outras manifestações em que a literatura pode ser abordada. E são gratuitas, né? Sim. Então, cada vez mais a gente está tendo aí pela Bahia festas diferentes, né? No ano passado participei de muitas. Participei em Boipeba, da Flipeba, em Amélia Rodrigues, da Flicá, na Praia do Forte, Flipef, em Aratuípe, na Flita. Então, cada vez a gente vai tendo mais festas. Tem uma em Cachoeira, né? A Flica, que é uma das mais conhecidas, né? Uma das pioneiras nas festas literárias da Bahia, que eu também tive no ano passado na Flica. Temos a Flipelô também agora, que surgiu, né? Já tem alguns anos aí na área. Então, são muitas festas literárias, muitas oportunidades da gente ter esse contato com a veia e a via literária. É bom que isso seja divulgado, e principalmente crianças, né? Acho que a gente tem que estimular na criança, porque hoje as crianças elas estão acostumadas a ficar no celular. Nossa, pois é. Aí o menino tá ali bagunçando, dá o celular pra esse menino ficar quieto aí. É como se fosse uma fórmula mágica, né? Por que não pegar um livro que tenha uma figura 3D que a criança possa abrir e se maravilhar com aquelas cores, com aquelas histórias, né? Porque sempre tem que ser o celular, essa coisa tão fácil. Eu tenho 2 filhos e eu sempre estimulo eles a lerem, né? Que maravilha. Eles adoram ler. Meu filho mesmo aprendeu a ler rapidinho, assim. Ele tá com 7 anos agora, a gente comprou um monte de gibi e botava no banheiro, assim. Que maravilha. Então ele já sabia ler os gibis e começou a ler os gibis e se interessou. Sim. Quando eu cheguei aqui que eu vi o seu livro, aí eu vi assim, pô, essa qualidade gráfica, assim, porra, impecável, essas ilustrações lindas, como é que chama isso aqui? Flipbook. Esse flipbook. As crianças adoram esse efeito do flipbook. Bicho, falta as crianças hoje terem acesso a livros bacanas, né? Existe o livro bacana, mas o pai e a mãe preferem botar o menino para ficar no celular, né? Sem sombra de dúvida. Existem muitos livros bacanas
e nas bienais e nas festas literárias são esses momentos em que esses pais podem levar as crianças e ali escolher com elas, né? É muito divertido isso. Tiveram muitas crianças durante a Bienal da Bahia que escolheram esse livro para levar para casa. Eu falava com elas e elas ficavam surpresas. Nossa, você é um escritor? Você que escreveu esse livro? É você nessa capa? Então, também ter esse contato com o autor é uma coisa muito interessante. Então, frequentem esses espaços, né? E se apoderem da literatura. É uma coisa... Tem uma poesia aqui nesse livro que fala que a poesia é uma grande companhia, né? Mas, na verdade, o livro é sempre uma grande companhia, porque você pode estar com o livro em qualquer momento e sempre vai ser interessante, né? Porque aquilo vai te inspirar, vai te fazer conhecer algo e vai te tirar dessa mesmice que é sempre estar no celular. Quantos livros a gente pode ler no momento que a gente está ali navegando de forma desatenta por redes sociais? Então, nesse momento, a gente pode aproveitar para fazer outras coisas. E essas outras coisas né, velho? Ali também é muito literatura. Sedutor você ficar na tela. Eu, por exemplo, eu comecei a ter dificuldade em ler. Sim. Eu li muito na minha vida, já li muitas coisas, mas de um tempo para cá, eu comecei a ter um hábito mais de leitura técnica. E ver vídeos. Sim. Mais vídeos do que leitura. Sim. Porque é estimulante, né? É estimulante, né? Aí você vai ler um livro, pega o PDF, bota no celular e fica lendo. Tem que procurar fazer esse outro caminho. Você usa PDF, você usa Kindle, essas coisas, só você é mais do livro mesmo. Porque eu lhe perguntei se você era mais analógico ou digital, né? Exato. Porque tem gente que é esse misto, você pega o livro e lê no Kindle, que parece um papel. Exato. Quem não sabe o que é Kindle, galera, parece um dispositivo tablet. eletrônico, que parece um tablet onde você pode ler um livro. E ele tem uma iluminação apropriada, parece que você está ali realmente manuseando o papel. Eu tenho Kindle. O meu livro também, ele tem na versão e-book, e as pessoas podem lá procurar no site da editora Ciranda Cultural, até também a Amazon, que é parceira da editora. Tem essa versão. Mas eu vou te confessar que até hoje, eu tenho, acho que o Kindle há mais ou menos 1 ano e meio. E até hoje eu só li um livro completo no Kindle, porque só tinha nesse formato esse livro, né? Que foi um livro de Luciano Matos, que analisava o disco O Canto da Cidade, de Daniela Mercury. Eu até fiz uma resenha desse livro, tá na minha coluna no portal Guia Negro. Então foi a única maneira que eu tinha de ler aquele livro, tava muito interessado e li no Kindle. Mas eu confesso que foi o único. Eu tenho até que voltar a usar meu Kindle, porque também eu gosto de manuseá-lo, mas eu gosto mais do físico. Eu pego, eu mexo, eu dialogo, eu gosto de abrir um livro, sentir o cheiro do livro, ter o livro em mãos para manusear. Então, eu ainda sou, nesse caso, eu sou ainda mais do livro físico do que do Kindle. Mas acho que é interessante quem gosta também de ler de uma forma mais eletrônica ter, né? E parece de fato um papel ali, você manuseando, porque a iluminação é adequada para sua leitura, para não, né, ferir muito a sua visão. Então é interessante também. Quem tiver o Kindle pode baixar o Pretosado, que está disponível em e-book, hein? Vem cá, você mencionou aí o Guia Negro. Quem não sabe, ele tem um portal no Instagram, é um site também, né? Exato. Na verdade, o Guia Negro é um projeto, né, de experiência de viagens com roteiros turísticos, mas focados nas histórias pretas das cidades. Então, esse projeto viaja para Salvador, para São Paulo, Boipeba, Recife. E também tem um portal na internet com algumas colunas, e eu sou um dos colunistas do Guia Negro. E na minha coluna eu faço resenhas de produtos, de livros, de filmes e também perfis de pessoas, sobretudo pessoas pretas, mas lá tem várias discussões, né? Mas sobretudo resenhas de livros. Então, sempre que vocês quiserem ver um livro, ler um livro e não souberem qual tema tem de interessante, vocês podem dar uma passada lá na minha coluna e verem resenhas de livros, de filmes e de produtos midiáticos. Quem é que contribui com esse portal? É seu, o Guia Negro? Quem é o responsável? Existe uma equipe de pessoas? Como é que funciona isso? As pessoas responsáveis eminentemente pelo Guia Negro são Guilherme Soares e Heitor Dias, que são um dos fundadores do Guia Negro, desse projeto que já é muito visibilizado a nível nacional. Então eles são, digamos que, os porta-vozes. Mas eu achei que fosse seu. Não é meu. Porque tem lá na sua bio, lá, Guia Negro. Eu cliquei pra ver, eu entrei pra dar uma pesquisada. Eu achei que você tivesse uma... Eu sou colunista do Guia Negro. Colunista, certo. Faço parte desse projeto através da minha coluna. Tá, o Guia Negro é um guia de
turismo, é isso? Sim, de turismo, e também tem essas colunas no site que abordam diversos temas, e a minha coluna é uma delas. Mas é um projeto voltado para o turismo de base comunitária e que te leva ali para experiências turísticas que são mais fora do que é muito comum. Então tem caminhadas, por exemplo, a Caminhada Salvador Negra, Caminhada São Paulo Negra, com esse enfoque nas histórias negras que não são ditas e que são parte da nossa história, né, que precisamos conhecer. Então, inclusive, acessem, visitem lá o Instagram, vejam esses roteiros e se apoderem dessa história que é nossa. É importante ter esse tipo Sem sombra de dúvida. de divulgação desse turismo. Eu não sabia disso. Eu descobri agora, né? Maravilha. Podcast Bahia Bug trazendo novidades para É, o próprio podcast. eu quero trazer novidade, velho. Eu gosto de coisas novas. Eu gosto de, tipo... Uma das coisas que eu gosto de fazer é ouvir música nova. Sim, Tipo, bota uma música no Spotify e deixa rolar sim. pra o Spotify me sugerir músicas novas relacionadas àquela que eu acabei de ouvir. Sim, sim. No Deezer também tem essa função, lançar mix da música, né? E aí vão tendo várias músicas que você não conhece naquela mesma pegada da música que você está ouvindo. Isso é bem interessante. E saber que existe um tipo de guia de turismo com esse enfoque de ancestralidade preta, pra mim, porra, do caralho isso, velho. Massa. Porque aqui em Salvador mesmo, a gente tem vários rolês Sim. possíveis dentro dessa temática, fora do circuito, como é que eu diria, estereotipado. Porque Salvador tem uma coisa estereotipada, né? De turismo. O cara vai pro Pelourinho, aí chega lá, aí quer pegar a fitinha do Bonfim, aí quer ver as baianas. Isso. Quer ir na Igreja do Bonfim também colocar sua fitinha. Quer ir pro Elevador Lacerda, acha que é panorâmico, mas não é. Então tem tudo isso. Mas é uma cidade tão múltipla, tão grande, e as próprias pessoas ainda não conhecem Salvador, né? Eu ainda conheço muito pouco da cidade. Estou falando isso, mas também ainda não conheço minha cidade em sua totalidade. Mas tem lugares incríveis, como o próprio Parque São Bartolomeu, onde tem cachoeira. Sim. Então nem todo mundo sabe que tem cachoeira dentro de Salvador. Algumas estão impróprias, infelizmente, mas tem cachoeiras lá que são próprias para banho. E lá, de vez em quando, tem passeios ecológicos, né, que contam a história do parque. E além disso, também tem um rapel, você pode fazer rapel no Parque São Bartolomeu. Então são muitas as oportunidades da gente conhecer e usufruir da nossa terra, né? Não só na sua história, mas também nesses passeios turísticos. Então o Guia Negro também vem nessa perspectiva de mudar um pouco sobre essa rota já batida de Farol da Barra, Elevador Lacerda, Pelourinho, que eu também amo tudo isso, mas a cidade está para além disso, né? Nós temos, por exemplo, uma praia como São Tomé de Paripe, que é linda, água quentinha, extensão de areia vasta, que é maravilhosa, muita gente ainda não foi. Então vamos conhecer mais Salvador, né? Conhecer esses lugares pegar que um barquinho ali, atravessar. Ir pra Praia das Neves, né? Pra Ilha de Maré, conhecer aquelas praias também belíssimas. Coisa linda aquilo ali, bicho. Sim, incrível. Me diga uma coisa sobre a sua carreira como comunicador e poeta. A gente tem geralmente, você me disse que sua mãe, porra, vai para os seus saraus. Como é que foi a aceitação em sua casa quando você decidiu que ia ser um comunicador? Vou ser poeta, vou ser um comunicador. Porque existe uma mítica em torno do pai e da mãe que quer que o filho tenha uma profissão específica, do tipo, você vai fazer faculdade, você vai fazer medicina, direito, engenharia. Como é que é isso na sua família? Foi de boas? Sua mãe, sua família, seus pais incentivaram você a fazer esse tipo de coisa? Como é que é isso? Como é que foi isso pra você? Foi tudo muito natural, né? Só me lembro de determinado momento que minha mãe ficou um pouco confusa. Ela me perguntava, você quer ser escritor, artista ou você quer ser comunicador? Eu disse a ela que eu queria ser tudo o que eu pudesse ser e explorar todas as minhas possibilidades daquilo que me interessava. Então, quando ela começou a me ver aparecer na televisão recitando, a fazer os meus saraus e tudo mais, ela foi compreendendo mais a minha verve literária. Mas o resto da família foi tudo muito natural, né? E hoje ela participa ativamente, né? Vai pros meus saraus e até esse mesmo que a gente vai fazer de carnaval, ela já comprou uns materiais de papelaria para fazer umas máscaras e enfeitar. Então ela também hoje já participa desse processo
comigo, né? E divulgando também, sempre colocando no WhatsApp quando eu vou fazer alguma coisa, e participando. Quando eu vou dar entrevista pra televisão, ela também me acompanha pra me dar um auxílio. Então foi tudo muito, muito natural. Não teve nenhum momento assim de você vai ter que escolher entre uma coisa e outra. Não. Foi tudo muito. Foi seguindo esse fluxo, né? Que foi muito bom também. Que bom, porque eu acho que a sociedade precisa de mais pessoas, assim, de mais de outros Lucas de Matos Que maravilha! Sim, verdade, Olha, porque... tô envaidecido, hein? É porque a sociedade vem caminhando para um lado muito pragmático, muito capitalista, né? E maniqueísta também, né? Ou é ou não é. Você Exatamente. pode ser uma coisa, não pode ser. Não. A gente é múltiplo, vário. Eu tenho uma poesia chamada Ornitorrinco no meu livro que eu falo justamente isso, dessa multiplicidade do ser humano, né? Dessas pessoas que a gente vai encontrando, vai se inspirando e vai adicionando à nossa vida outras visões de mundo. Então a vida tá aí para ser usufruída da melhor maneira possível. A gente pode ser muitas coisas. É claro que algumas vão ficar enfáticas, né? Eu sou o comunicador e poeta. Isso é da forma como eu sou conhecido. Mas eu sou muitos outros Lucas, né? E nós temos que nos pesquisarmos, né? O que é que a gente pode fazer nessa vida? O que é que a gente pode contribuir para o mundo? Então é muito interessante, né? Não ter essa visão maniqueísta de que eu só sou isso ou só sou aquilo. A gente está no mundo para ser múltiplo. E a gente precisa de pessoas que tragam essa visão que propõe reflexão na sociedade. Uhum. A sociedade anda muito exatamente maniqueísta, né? Sim. Você tem que ficar rico, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que gerar renda, você tem que ter um apartamento, tem que ter um carro, tem que ter... Certo? Ok. A gente, bicho, troca o nosso tempo por grana. E como é que a gente vai usufruir dessa grana? Uhum. Como é que a gente vai ganhar essa grana de uma maneira saudável, né? Sim. Porque você precisa viver, né? Você Sim. precisa interagir com as pessoas que vivem à sua volta. Uhum. Isso tem que ser uma coisa saudável. A gente não tem feito isso de maneira saudável. Uhum. Ultimamente está sendo muito puxado, né? Esse pensamento, principalmente nos últimos 4 anos que a gente viveu trevas na sociedade. E agora acho que vamos ver se a gente abre isso aí. E é uma coisa muito louca, que é a condenação à preguiça, ao ócio. E a gente precisa da preguiça e do ócio para também ser produtivo, né? Para ter ideia e até também para descansar o nosso corpo. Não é apenas uma máquina de trabalho. E a mente, né? Exato. Quantas pessoas estão tendo exaustão mental justamente porque não conseguem esse tempo para usufruir do ócio, da preguiça. Milton Nascimento cantava, né? Viva a preguiça, viva a malícia que só a gente aqui sabe ter. Então, também tem que ter esse momento de realmente de relaxar, de você poder abstrair um pouco dessa dureza da vida. Senão a gente fica muito também ali só no trabalho, no foco, sem procurar um prazer, sem procurar um descanso. E depois o corpo vai cobrar isso de um preço muito alto, né? E depois, como é que vai ficar isso? Sem saúde, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então também é interessante a gente fazer a gente curtir um pouco essa preguiça. Mas não é esse estereótipo de que baiano é preguiçoso, que esse é um estereótipo ridículo e totalmente equivocado. Mas a preguiça também ela faz parte da nossa vida, né? Esse ócio criativo e de descanso que a gente precisa para o corpo poder seguir em frente. Até para poder conseguir refletir, né? Exato. Pensar, né? Porque Exato. se você começa a levar a vida no automático, sim, você não pensa. É uma experiência em cima da outra e sem refletir sobre essas experiências, né? Então sempre também estou procurando um momento de reflexão de tudo aquilo que eu vejo. E no momento de imersão na rede social, é muita coisa que a gente vai vendo, é muito estímulo visual, né? Então, de fato, a mente fica sobrecarregada. A gente precisa dessa pausa, distensionar a corda, como eu digo aqui numa poesia, e cair no samba, cair numa Bahia Boogie, dançar, se divertir, celebrar um pouco, né? Porque a gente merece celebrar. Sem dúvidas. Lucas, diga para o pessoal onde é que eles encontram o seu livro, O Pretosado, certo? Um livro de poesias lindíssimas. Fale aí. Onde é que encontra?
Faça seu merchan aí. Agora é hora de vender meu peixe. Venda seu peixe aí. Onde é que as pessoas encontram você? Meu Instagram é _Lucas de Matos. Vocês podem me encontrar lá. É o canal no qual eu estou mais ativo. Mas também tem um canal de vídeos no YouTube, onde vocês podem encontrar alguns vídeos em que eu recito e também de outros espetáculos que eu faço, que eu dirijo, que eu participo. O meu livro vocês podem encontrar comigo. Vocês podem falar diretamente comigo nas minhas redes sociais. Ou então no site da editora, a editora Ciranda Cultural, selo Príncipes. Ou então também na Amazon, né? Onde está sendo vendido o livro. Ou então, se quiser chegar no meu sarau também, vocês podem adquirir lá. Tô esperando vocês, hein? É isso aí, gente. Hoje a gente conversou com o Lucas de Matos, esse poeta maravilhoso, esse negro lindo. Ô, coisa boa! Hoje eu tô saindo daqui super envaidecido. E é isso aí. Se inscreva no canal, ative as notificações para poder receber aí as novidades da gente. Esperamos você no próximo episódio. Agora, pra fazer um grande finale, eu quero dizer uma poesia. Porra, por Vou favor. até fazer uma inédita que eu ainda não fiz em lugar nenhum. Que eu acho que casa muito com isso que a gente tá falando aqui, né? O nome da poesia é Pausa. Hoje eu quero soltar a corda, distensionar, pôr uma roupa nova, maquiagem e dançar. Buscar saúde, cair no samba, remédio mais eficaz da farmácia popular. Hoje eu quero saber de paz e esperança, de sonhos juvenis e belezas. Quero ver tranças e crespos esvoaçantes, deixar meu corpo swingar no baile funk, dar abraços comunitários e oferecer sorrisos. Hoje eu quero respirar, transpirar. É urgente me celebrar e me festejar, apesar de, embora, entretanto, entre tantos caminhos percorridos, sobre todos os percalços, hoje só quero saber de sucesso. Estou sambando. Coisa linda. Essa e outras mais vocês encontram aqui no meu livro. Espero que vocês gostem e se apoderem da poesia. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, gente. Até a próxima. E vamos cair na Bahia Bug, hein? Vou estar lá dançando e jogando meus passos.